Imagine a seguinte cena. Uma monstruosidade de metal gigante patrulha ininterruptamente as costas de uma ilha. Nossa, parece muito com o começo de um filme de ação. Pois é uma máquina implacável, totalmente programada para atirar chamas contra qualquer navio invasor, e quando essa máquina finalmente é derrubada, não ocorre uma morte biológica, sabe? Ah, claro. É aí que a narrativa foge do comum. Exatamente. O que acontece é que um pino específico é removido do calcanhar dessa criatura e todo o seu sangue escorre pelo chão. Só que assim, o texto não descreve sangue normal. O relato antigo fala de um fluido metálico, fervente e tóxico. Isso. E isso soa exatamente como o clímax de um filme de ficção científica supermoderno, né? Mas a grande revelação aqui é que essa descrição meticulosa não foi escrita por um roteirista de Hollywood. Ela foi registrada há mais de 2.500 anos, lá na Grécia Antiga. É uma imagem que desafia absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre o passado. Porque, veja bem, o que temos nesse relato antigo de Creta é literalmente a descrição clínica de uma falha mecânica. Sim, um vazamento de um sistema hidráulico. Exato. Um vazamento catastrófico após a remoção de uma válvula de contenção. E o aspecto mais desconcertante de tudo isso não é nem a engenharia em si. É a época, né? Com certeza. É a total impossibilidade cronológica de um texto milenar conter uma compreensão tão exata de mecânica de fluidos robóticos. É muito louco pensar nisso. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje entra na obra A Odisseia dos Deuses, a história alienígena da Grécia Antiga. A nossa missão central hoje é examinar a tese extremamente provocativa desse autor. E que a mitologia grega não é apenas um compilado de fábulas poéticas. Que o pessoal inventou para explicar a chuva ou o nascer do sol? Longe disso. Segundo Däniken, a gente está diante de um registro histórico, literalmente aterrorizante, de visitação extraterrestre. Falamos de tecnologia de altíssima ponta e cataclismos globais. O nosso objetivo hoje é decodificar essas mensagens e entender o que a civilização moderna pode estar ignorando simplesmente por puro conforto e dogma acadêmico. E é crucial ancorar essa nossa discussão no questionamento daquelas narrativas históricas que a gente costuma aceitar como imutáveis. A evolução do pensamento humano quase sempre assume uma regra básica de que o passado era simples, rústico e intelectualmente menos sofisticado. A gente tende a subestimar os antigos. Muito. E quando textos milenares apresentam detalhes técnicos complexos, o instinto imediato da academia tradicional é varrer para debaixo do tapete. Eles rotulam tudo como alegoria, poesia ou invenção mítica. Sim, é o caminho mais fácil, né? Sem dúvida. No entanto, a verdadeira investigação intelectual exige que a gente olhe para esses relatos não como delírios de infantis, mas como testemunhos visuais de uma realidade tão assombrosa que, francamente, quebra o paradigma linear da história humana. Certo, vamos desdobrar isso. Para a gente entender a real magnitude dessa tese, precisamos começar com uma das maiores epopeias da antiguidade. A famosa jornada de Jasão e os Argonautas. Ah, a expedição do navio Argo? A melhor tenta pensar no navio Argo não como uma simples galé de madeira, mas operando exatamente como a nave estelar Enterprise. Uau, essa é uma analogia fantástica. Jasão atua ali como um capitão, que recruta uma tripulação de especialistas cirúrgicos, os chamados Filhos dos Deuses, cada um com habilidades absolutamente específicas. Tudo isso para uma missão cheia de ameaças que não são biológicas. Essa analogia com a tripulação de nave estelar é formidável e muito precisa, de verdade. Quando lemos o autor antigo, Apolônio de Rhodes, a lista de tripulantes não descreve homens que apenas remam forte. Descreve especialistas com capacidades anômalas. Tipo o Linceu, certo? Exatamente. O texto afirma que ele possuía uma visão capaz de enxergar através de objetos sólidos e mapear as profundidades da Terra. Na prática, isso é a descrição perfeita de um operador de tecnologia de raio-x ou de um radar de penetração no solo. Nossa, radar de solo na Grécia Antiga. E tem o Eufemo também. Sim, Eufemo, que supostamente caminhava sobre as águas sem afundar.
o que sugere fortemente a utilização de um dispositivo que quebra a tensão superficial, sabe? Como um pequeno veículo hovercraft de levitação. Aham. E a gente não pode esquecer de falar do próprio navio Argo. O texto original menciona que a deusa Atena forneceu uma viga falante, uma peça de madeira especial que foi instalada na proa. A famosa viga profética. Isso. Ela alertava a tripulação sobre perigos iminentes, calculava rotas e se comunicava de forma autônoma. É normal ouvir isso hoje e pensar, é só um objeto mágico, como uma varinha. Mas a função exata dessa viga é a de um sistema de inteligência artificial. Ou, no mínimo, um radiocomunicador bidirecional ligado a uma central de monitoramento, né? Exato. E então eles encontram Talos em Creta, aquele robô patrulheiro de metal que eu mencionei no início. Mas olha, aqui eu faço o papel de advogada do diabo. Será que eles não viram simplesmente uma grande estátua de bronze na ilha e, com o passar dos anos, a imaginação popular transformou a estátua em um monstro vivo que atira fogo? Olha, essa é a objeção clássica. E é perfeitamente compreensível pensar assim. Mas o que é fascinante aqui é que a resposta puramente lógica e literária aponta para o não. Como assim? Pensa no seguinte: a evolução da literatura primitiva lida com medos primais, feras, tempestades, deuses irados que controlam relâmpagos. Uma civilização puramente agrária não inventa de forma espontânea o conceito de inteligência artificial defensiva, sabe? O detalhe do pino no calcanhar de Talos e o fluido drenado são clínicos demais. Não se mata um monstro mítico puxando uma válvula. Pois é, você corta a cabeça ou perfura o coração dele com uma espada. Perfeito. Além disso, a riqueza mecatrônica não para por aí em Creta. O livro cita os veículos anfíbios descritos como os cavalos de Poseidon e também a intrigante entidade babilônica chamada Oanis. O Anis? Esse eu não lembro. Ele emergiu das águas usando um traje que lembrava o corpo de um peixe articulado, apenas para ensinar astronomia e matemática complexa aos humanos. Tudo isso indica a observação de uma tecnologia incompreensível para a época, descrita com o vocabulário limitadíssimo que os antigos possuíam. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se esses povos estavam testemunhando sistemas de IA, robôs hidráulicos e trajes anfíbios de sobrevivência, o que mais esse arsenal oculto escondia? O arsenal ia muito além disso. Pois é, Däniken nos guia das maravilhas mecânicas diretamente para o terror biológico e bélico, mergulhando nas antigas descrições do poeta Hesíodo. Sim, a Teogonia de Hesíodo, que lida sobre essa ótica técnica, torna-se um documento profundamente perturbador. Hesíodo descreve a criação de sucessivas raças humanas, rotuladas como as raças de ouro, prata e bronze. E o Däniken diz que isso não era poético, né? De jeito nenhum. O texto não fala de uma evolução natural, mas de descartes. Sugere tentativas, falhas e correções feitas por seres superiores. E o aspecto mais alarmante é a descrição das abominações. Os monstros da mitologia. Isso. Criaturas aterrorizantes como os titãs de 50 cabeças e os cíclopes. Däniken argumenta com uma clareza assustadora que não estamos lendo sobre maldições mágicas. Estamos lendo sobre os resultados grotescos de experimentos de engenharia genética que saíram do controle. Nossa, então os cíclopes seriam falhas de laboratório? Basicamente, é o clássico e catastrófico cenário de laboratório sem ética, sabe? Onde mutações biológicas descartáveis foram abandonadas para vagar pela Terra. E a resposta dos líderes ou desses deuses a essas aberrações genéticas rebeldes é de arrepiar. Hesíodo narra a Titanomaquia, a Grande Guerra, e Zeus decide aniquilar os titãs atacando dos céus com seus famosos relâmpagos. E mais uma vez as pessoas pensam, deuses controlam tempestades, é só um mito sobre o clima. Exatamente. Mas quando a gente lê o texto literal, a história é outra. Hesíodo descreve o oceano fervendo e evaporando instantaneamente. Ele descreve florestas derretendo e a própria terra se vitrificando. Ou seja, a areia se transformando em vidro sob um calor incalculável. Que é um efeito térmico muito específico. Sim, a luz cegante, a pele que derrete antes do corpo cair no chão, a radiação duradoura. Gente, isso não é um raio de tempestade.
Essa é a descrição exata do ponto de vista de uma testemunha ocular de uma detonação nuclear e de suas consequências radioativas. É impressionante. O mecanismo físico descrito na poesia grega espelha perfeitamente a termodinâmica de uma bomba de fissão ou fusão nuclear. É uma guerra de aniquilação total que reseta a civilização. E isso nos obriga a confrontar a questão da cronologia, né? O tempo em que tudo isso supostamente ocorreu? Isso. O livro traz o relato de Heródoto, que é considerado o pai da história. Quando ele viajou ao Egito, os sacerdotes da cidade de Tebas mostraram a ele registros em papiros e colunas de pedra, listando 341 gerações sucessivas de reis. Espera, 341? Isso dá muito tempo. Sim, é um cálculo matemático exato que totaliza cerca de 11.340 anos de história humana documentada. E isso é um período precedido pela era em que os próprios deuses físicos caminhavam e governavam a Terra. Mas calma aí, tem um ponto crítico nessa parte. Não é altamente provável que esses sacerdotes egípcios estivessem simplesmente exagerando os números, sabe, para inflar a própria importância e fazer a cultura deles parecer incrivelmente mais antiga do que a jovem cultura grega? É uma dedução natural. E é exatamente a desculpa que a arqueologia moderna usa para descartar esse relato. O problema dessa rejeição é que ela ignora completamente o contexto global. Como assim? Tem mais gente contando a mesma história? Sim. Esses mitos de eras imemoriais governadas por seres imensos não são exclusividade do Egito ou da Grécia. O livro faz conexões irrefutáveis. Temos a mesma narrativa nos Nephilim, os gigantes do Gênesis judaico. Ah, os gigantes da Bíblia. Exato. E temos descrições quase idênticas de governantes monumentais no Quebra-Negast, que é o antigo texto sagrado da Etiópia. Há uma universalidade impressionante de registros em continentes que não se comunicavam. E os deuses são sempre físicos, né? Sempre. Em todas essas culturas, os deuses originais nunca são descritos como espíritos etéreos e invisíveis nas nuvens. Eles são mestres físicos, engenheiros genéticos e guerreiros implacáveis. Ignorar os 11.000 anos relatados a Heródoto é uma tentativa da academia de preservar a frágil linha do tempo convencional. E a prova de que esses governantes supremos possuíam um conhecimento além do imaginável não se resume só a registros de guerras ou monstros. Eles deixaram para trás uma impressão digital matemática colossal. Gravada diretamente na geografia da Grécia. Sim, uma rede de proporções perfeitamente calculadas que é invisível para quem caminha pelo chão, mas absolutamente inegável quando a gente observa um mapa de cima. Locais sagrados como Delfos, Epidauro, Olímpia e a Acrópole de Atenas, eles não foram construídos nesses locais por causa de uma bela vista ou por mero acaso. De forma alguma. A localização de cada um desses templos compõe uma rede geodésica de precisão estarrecedora. E o que isso significa na prática? Significa que quando traçamos linhas retas entre esses santuários em um mapa moderno, nós não encontramos aproximações. Nós encontramos proporções áureas exatas e triângulos isósceles perfeitos cruzando imensas distâncias. Uau! Tem algum exemplo específico dessa proporção? Sim, para dar um exemplo concreto, a distância exata entre Delfos e Tebas corresponde a milimetricamente 62% da distância entre Delfos e a Acrópole. 62% cravado. Cravado. E essa proporção áurea se repete incessantemente em múltiplos eixos, passando por cima de cadeias de montanhas rochosas e cruzando até o mar aberto. Nossa, a escala de dificuldade para se fazer isso na antiguidade é absurda. Vamos usar uma analogia para tentar entender esse desafio. É tipo tentar montar um quebra-cabeça gigante de milhares de peças, espalhado por centenas de quilômetros de um terreno extremamente hostil, cheio de montanhas. E tentar fazer isso sem voar. Exato. Fazer isso com os olhos vendados, sem ter como olhar o quadro inteiro de cima. A grande questão que fica é como povos antigos que se deslocavam a pé ou em barcos de madeira poderiam calcular proporções matemáticas tão vastas sem tecnologia de levantamento aéreo ou satélites. É uma charada que incomoda muita gente. Pois é, e a resposta de Däniken vai direto ao ponto.
Esses locais não nasceram como templos de oração. Eles operavam inicialmente como pontos de referência de navegação ou balizas de abastecimento projetados de cima para baixo para orientar as rotas de voo dos veículos operados por esses deuses. Isso levanta uma questão importante sobre a postura da arqueologia tradicional, porque eles frequentemente atribuem uma malha de coordenadas tão milimétrica a uma mera coincidência. Tudo é coincidência para eles. É a saída fácil. Tratar a matemática perfeita como acaso é uma recusa intencional em aceitar os fatos. Demonstra uma negação em admitir que figuras históricas reverenciadas como Platão e Euclides, na verdade, herdaram conceitos de geometria de uma civilização formidável que existiu milênios antes deles. E se a gente precisa de uma prova física palpável de que mecanismos de precisão existiam e eram transportados no mundo antigo, nós temos o insuperável mecanismo de Antiquítera. Ah, um mecanismo de Antiquítera. Essa é a joia da coroa. É a própria definição de um objeto que quebra a linha do tempo, né? Encontrado por mergulhadores no fundo do mar Mediterrâneo lá em 1900. Esse artefato é basicamente equivalente a você escavar uma antiga carruagem romana e encontrar um painel de GPS funcionando perfeitamente lá dentro. A comparação é ótima. É uma anomalia total. Sim, é um dispositivo de metal com mais de 2.000 anos, contendo mais de 30 engrenagens incrivelmente complexas. É um computador analógico capaz de prever eclipses e posições planetárias medindo centésimos de milímetro. E a grande ironia de tudo isso? Qual? Uma maravilha técnica desse calibre simplesmente não é mencionada em nenhum texto clássico conhecido da antiguidade. Ninguém fala sobre ele. E para entender o peso desse mecanismo, a gente precisa olhar para a mecânica por trás de como ele funciona. As engrenagens, né? Isso. Ele utiliza o que chamamos de engrenagens diferenciais. É um sistema que permite que duas engrenagens girem em velocidades diferentes no mesmo eixo. Isso é absolutamente necessário para calcular as órbitas não circulares e irregulares da Lua e dos planetas. E quando a gente foi inventar isso de novo... Nossa civilização moderna só foi reinventar a engrenagem diferencial muitos e muitos séculos depois, durante a Revolução Industrial. A existência tangível desse artefato prova que o conhecimento ali já estava em um estado de declínio profundo. Ah, então quem operava não era quem inventou. Exato. Quem construiu aquilo dominava conceitos que as massas não entendiam. Isso corrobora totalmente a tese de que sociedades incrivelmente avançadas não apenas existiram, mas desmoronaram e desapareceram. O que nos leva ao maior palco de debate sobre impérios perdidos, a mítica Atlântida. A civilização perdida que assombra a imaginação humana até hoje. Um tema fascinante no livro. Demais! O Deniker entra fundo no debate sobre a verdadeira identidade da Atlântida. Ele se dedica a desmontar as teorias modernas que tentam diminuir o tamanho e o impacto do império descrito por Platão. Ele foca muito em refutar aquele geoarqueólogo, o Zanger, certo? Exatamente, a teoria do Eberhard Zanger, que tenta convencer o mundo de que a Atlântida era, na verdade, a cidade de Troia, destruída lá por volta do ano 1200 a.C. Que é uma ginástica mental tremenda. É bizarro. Honestamente, tentar forçar todo o relato da majestosa Atlântida para caber dentro das pequenas muralhas de Troia é como tentar esconder um elefante dentro de uma caixa de fósforos. É um esforço monumental de negação só para não admitir que o elefante, ou, no caso, a civilização, veio de um continente totalmente desconhecido. Perfeito. A refutação de Däniken é metódica e usa os próprios textos de Platão como prova irrefutável. Os diálogos Timeu e Crítias. Platão estabelece métricas que são inegociáveis. A data, por exemplo. Sim, primeiro a data. A Atlântida existiu 9.000 anos antes da época de Platão, o que simplesmente vaporiza a teoria de Troia em 1200 a.C. E a localização também não bate, né? De jeito nenhum. Segundo a localização, o império ficava expressamente além das colunas de Hércules, ou seja, fora do Mediterrâneo, lá no vasto Oceano Atlântico. E havia também um monopólio tecnológico e material da Atlântida. Principalmente a extração e o uso do oricalco. Exato. E vale a pena a gente explicar o que é isso, porque não é um metal que a gente encontra na esquina. Correto. O oricalco, segundo os registros de Platão,
era uma misteriosa liga metálica reluzente. Hoje é geralmente identificada como uma forma avançada de liga de ouro e cobre, possivelmente enriquecida com outros minerais. E os troianos não tinham isso. Não mesmo. O ponto crucial aqui é que a metalurgia necessária para produzir oricalco na escala descrita por Platão, cobrindo paredes e cidadelas inteiras, era completamente desconhecida pelos troianos ou por qualquer povo contemporâneo da bacia do Mediterrâneo. E a fonte original dessa narrativa também é muito reveladora, sabe? A história da Atlântida não foi inventada por Platão. Ela foi contada ao sábio grego Solon por um idoso sacerdote egípcio lá na cidade de Sais. E a interação entre eles é muito interessante. É fantástica. A forma como esse sacerdote aborda o assunto é quase cômica. Ele dá uma bronca no Solon chamando os gregos de crianças sem nenhuma memória de longo prazo. O sacerdote explica de forma bem clínica que a humanidade já havia sofrido múltiplas devastações totais. Ciclos de destruição, né? Isso, ciclos de destruição por fogo e inundações globais, onde todo o conhecimento técnico era zerado. Os egípcios só preservaram esses registros intrincados gravados em suas colunas de pedra porque a geografia peculiar deles os poupou da erradicação total. E a riqueza de detalhes desse relato é assombrosa. Ele fala de canais de irrigação perfeitamente circulares, frotas navais massivas, organização militar. E a questão genética de novo. Exato. O mais importante, o declínio genético dos líderes que originalmente carregavam o sangue do deus Poseidon, mas que com o tempo se diluíram e se corromperam. É um registro histórico real. E se o sacerdote egípcio estava certo sobre continentes muito além-mar, numa era esquecida, a gente chega à pergunta definitiva. Qual? Existem provas cartográficas físicas que a ciência simplesmente não consegue explicar. A resposta afirmativa para isso nos aguarda nos arquivos do Palácio Topkapi, lá em Istambul. Estamos falando do famoso mapa do almirante turco Piri Reis. Ele mesmo. Desenhado em 1513. Este mapa é indiscutivelmente um enigma cartográfico explosivo. Ele não apenas retrata o contorno exato da América do Sul décadas antes de ser explorada de fato pelos europeus. Ele vai além. Muito além. Ele exibe, de forma chocante e inquestionável, a costa da Antártida. E não é a Antártida coberta pelas massas de gelo que conhecemos hoje. O mapa mostra o contorno costeiro e as cadeias montanhosas completamente livres de gelo. E a ciência concorda que isso é impossível nos tempos modernos. Totalmente. A questão física inegável é que o continente antártico não apresentou esse estado geológico livre de glaciação há milênios. Incontáveis milênios antes da existência de qualquer civilização humana reconhecida pela ortodoxia acadêmica. Então, o que tudo isso significa pra gente, hoje, no século XXI? Significa um golpe devastador na fundação da arqueologia. O professor Charles Hapgood analisou o mapa de Piri Reis exaustivamente, e a conclusão dele rigorosa. Muito. Ele chegou à conclusão de que os mapas originais que Piri Reis usou como fonte só poderiam ter sido compilados por cartógrafos que possuíam uma compreensão esférica do planeta e uma tecnologia de observação aérea milênios antes de Cristo. Sim, mapas desenhados a partir do céu. Exato. E com todas essas evidências sobre a mesa, chegamos à conclusão final de Erich von Däniken no livro. Uma tese que resume e amarra todas as anomalias que a gente discutiu até agora. Se conectarmos tudo isso a um panorama maior, a síntese de Däniken expõe uma realidade crua. A humanidade sofre de uma amnésia cultural profunda. Uma amnésia que é mantida e imposta pelo dogma acadêmico, pelo conforto de não ter que reescrever os livros. É mais fácil ignorar, né? Sem dúvida. A conclusão do livro estabelece que os deuses originais descritos em todas as mitologias antigas eram, na verdade, visitantes de origem extraterrestre. Eles chegaram, estabeleceram as bases para grupos humanos isolados, realizaram experimentos em biologia que resultaram nos chamados monstros da antiguidade. E depois a coisa desandou. Sim, eles se dividiram. Facções rebeldes entraram em um conflito catastrófico, utilizando armamento com potencial nuclear, dizimando impérios inteiros, como a própria Atlântida. E o que sobrou foi o caos. O conhecimento técnico superior que sobreviveu à carnificina degenerou-se ao longo dos milênios.
transformou-se de ciência pura em culto religioso cego, e a tecnologia tornou-se magia nos olhos das sociedades primitivas sobreviventes. O grande alerta de Däniken é que o orgulho e a resistência científica atual são terrivelmente perigosos. Como se a gente estivesse fechando os olhos para a nossa própria história. Exatamente. Ignorar os ciclos reais de mudanças climáticas dramáticas e os desastres bélicos do nosso passado remoto, apenas para defender teorias evolutivas confortáveis, deixa nossa civilização cega para os riscos do futuro. A jornada que a gente percorreu nesta nossa análise rompeu totalmente as fronteiras frágeis entre o que nos ensinaram a chamar de mito e o que devemos aceitar como realidade. Foi um longo caminho de fato. Sim. Nós começamos decifrando naves estelares camufladas nos textos gregos sob a forma de embarcações marítimas guiadas por inteligência artificial e tripulações geneticamente excepcionais. Fomos expostos aos horrores de laboratórios biológicos e guerras atômicas que evaporaram oceanos, registradas em poemas como A Ira Divina. Navegamos pela precisão matemática da rede de templos. Mergulhamos nas engrenagens inexplicáveis do mecanismo de Antiquítera. Testemunhamos a grandeza da verdadeira Atlântida e terminamos olhando para os contornos de uma Antártida livre de gelo, mapeada a partir dos céus antes do amanhecer da nossa história registrada. É muita coisa para processar. E a maior, mais urgente e essencial lição que emerge dessa exploração profunda da obra de Däniken é que a marcha da história humana não funciona como uma linha reta, ascendente, sempre em direção ao progresso inabalável. A evolução não é garantida. De jeito nenhum. A história é, na verdade, um ciclo contundente. Um ciclo de elevação tecnológica esplêndida que, invariavelmente, é seguida de devastação absoluta e esquecimento. Entender a nossa verdadeira herança e decifrar esses avisos não é um mero exercício de curiosidade literária. É sobrevivência. É uma necessidade vital, uma obrigação da nossa civilização para garantir que a gente não cometa os exatos mesmos equívocos que apagaram sociedades incrivelmente avançadas do mapa há milhares de anos. E para encerrar, fica uma última e provocativa reflexão para quem escuta isso agora. Imagine por um segundo que a nossa complexa civilização atual sofra um colapso repentino e definitivo amanhã, seja por uma catástrofe climática ou nuclear. Um cenário assustador. Sim. E pense milhares de anos se passando. E se os únicos artefatos que resistissem ao teste do tempo sob as cinzas de nossas cidades fossem algumas revistas em quadrinhos, ou os roteiros dos nossos grandes filmes sobre super-heróis? Uau! Isso muda a perspectiva de tudo. Pois é. Histórias sobre seres com capas vermelhas voando pelos céus, dotados de visão de calor que derrete metal e uma força capaz de deter montanhas, descendo das estrelas para lutar contra invasores cósmicos. Será que os humanos sobreviventes lá do ano 12.000 tratariam nossos quadrinhos modernos como puras invenções infantis de uma época primitiva? É bem provável. Ou será que, exatamente como os gregos antigos faziam com as proezas maravilhosas de Hércules e os raios de Zeus, as nossas histórias de super-heróis passarão a carregar a memória fraturada e distorcida de uma época em que o poder tecnológico supremo, de fato, caminhou e voou soberano sobre a face da Terra?